Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do medo eterno. Você sabia que existem 31 ou mais doutrinas ensinadas hoje que não estão no texto original da Bíblia, que foram criadas séculos depois por traduções que helenizaram, latinizaram e distorceram o sentido original hebraico? E você sabe quem perpetuou isso? As sociedades bíblicas, começando com o British and Foreign Bible Society, no ano de 1804, tornou-se uma divulgadora dos textos sagrados. Depois veio a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, e as editoras denominacionais. Cada uma imprimiu a sua interpretação como se fosse, entre aspas, a Bíblia. O leitor comum não sabe disso. O pastor que está no púlpito, ele ficou no português. Alguns foram até o grego, raríssimos. Quase nenhum foram beber no hebraico, na fonte original. Essa série é para quem quer voltar às origens. Hoje vamos começar pela doutrina que mais causa medo no coração humano: o inferno. A doutrina popular que entende o inferno. Pergunte aí a qualquer pessoa, a qualquer cristão brasileiro: o que é o inferno? A resposta será quase sempre a mesma: um lugar de fogo eterno, onde Deus joga os pecadores para sofrer sem fim, governado por Satanás. Tem pregador que descreve com detalhes o ranger de dentes, o verme que não morre, o fogo que nunca se apaga. Já viram um culto inteiro baseado no medo do inferno. As crianças crescendo com pesadelos, adultos convertidos pelo terror. Mas a pergunta que eu faço é: isso realmente está na Bíblia original? Ou é uma construção que aconteceu ao longo dos séculos? A resposta vai surpreender você. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, você precisa entender como que essa doutrina foi perpetuada. No ano de 1804, na Inglaterra, foi fundada a British and Foreign Bible Society. O objetivo era nobre: distribuir a Bíblia para o mundo todo. Mas a Bíblia que eles distribuíam já carregava séculos de traduções tendenciosas. No Brasil, em 1948, nasceu a Sociedade Bíblica do Brasil, herdando essa mesma tradição inglesa. As traduções que chegaram ao povo brasileiro, Almeida, Nova Versão Internacional, Novo Testamento na linguagem de hoje, já estavam moldadas por decisões teológicas tomadas muito antes. E ao lado delas, as editoras denominacionais, cada uma com seu viés teológico particular, imprimindo a sua própria versão. CEPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Mundo Cristão, Editora Vida, Paulus e tantas outras. O leitor comum acha que está lendo a Bíblia, mas na verdade está lendo a interpretação que determinada instituição escolheu para ele. E a palavra inferno, que ele lê em português, é um exemplo mais trágico disso. Nós vamos entrar detalhadamente nessa situação neste vídeo com vocês.
E vamos explicar esse problema em 4 camadas. Essas camadas são hebraico, grego, latim, português. Cada uma com os termos sendo revelados um a um. Agora vamos ao coração do problema. A palavra inferno, que você lê na sua Bíblia em português, é, na verdade, a fusão de 4 conceitos completamente diferentes em um só. Vamos desmontar isso camada por camada. A primeira camada é o hebraico. O que o Tanar, a Bíblia hebraica, realmente diz? No Tanar, o texto original hebraico, existem 2 palavras que as Bíblias em português traduzem igualmente como inferno. A primeira é Sheol. Essa palavra ocorre 65 vezes no texto hebraico. Significa sepultura, morada dos mortos, o lugar silencioso para onde todos vão, justos e injustos. Jacó diz, abre aspas, descerei triste ao Sheol, fecha aspas. Lá em Gênesis 37, 35. Jó pede para ser escondido no Sheol, Jó 14, 13. Não tem fogo, não tem demônios, não tem tormento. É silêncio. A segunda palavra se pronuncia Gina, o Vale de Rinom, um lugar geográfico real, fora de Jerusalém. Era o lixão da cidade, onde queimava lixo e, segundo alguns relatos, crianças teriam sido sacrificadas no passado. E Yehoshua, o Jesus na tradução, ele usou esse lugar como símbolo de destruição, não como doutrina de tormento eterno pós-morte. Perceba, no hebraico não existe um lugar de tormento eterno governado por Satanás. Isso não está no Tanar, na Bíblia hebraica. Não está. Vamos para a segunda camada, que é o grego. A Septuaginta introduz novos conceitos. Quando a Tanar a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, por volta do ano de 250 a 150 anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se você preferir, os tradutores, eles enfrentaram um problema. Como verter Sheol para o grego? Eles escolheram uma palavra em grego, que se chama Hades, onde o deus do submundo na mitologia grega, ou seja, o mundo dos mortos. Isso já é uma helenização. O conceito semítico de Sheol é diferente do conceito do Hades grego. Para Giina, eles usaram Giina, mantendo o nome do vale. Problema. No grego do Novo Testamento, Jesus, na tradução, Yehoshua, usa Giina em Marcos 9, 43 a 48, como símbolo de destruição total. Abre aspas. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Citando Isaías 66, 24. Mas Isaías falava de cadáveres
sendo queimados no vale de Rinom, não de almas sendo torturadas para sempre. E tem mais. Um terceiro termo entra em cena. É, Giônios. Essa palavra aparece em Mateus 25:46. Castigo a Iônios. A tradução tradicional diz castigo eterno. Mas aiônios vem de aion, que significa era, período, época, não necessariamente sem fim. No grego koiné, a palavra pode significar pertencente à era vindoura, não interminável. Entendeu a diferença? O mesmo termo é usado para a vida eterna, mas também para coisas que têm duração limitada, como o período do pacto. Essa é a camada 2 em grego. Vamos para a camada 3 em latim, a Vulgata de Jerônimo. A Vulgata misturou tudo, funde tudo, uma fusão completa. No século IV, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata. E foi ali que o estrago se consolidou. Estrago no sentido filológico. Jerônimo verteu Sheol e Hades como infernos, submundo. Geina como Gehenna, mantido mais conectado a infernos. Aiônios como aeternos, eterno, sem fim, pegando o sentido filosófico latino, não o grego e menos o hebraico. Então, o que aconteceu? Três conceitos distintos: Sheol, que é sepultura, silêncio; Hades, que é o submundo grego; Gina, que é o lixão de Jerusalém, foram fundidos numa única ideia no latim: o inferno, como lugar de fogo eterno e tormento. E como o latim, para quem não sabe, se tornou a língua oficial da igreja por mais de 1000 anos, não sabia? A história. Essa fusão foi cristalizada como doutrina. Agora vamos para a camada 4. Nosso idioma português. O que chega ao leitor brasileiro? Uma única palavra: inferno, que carrega séculos de fusão. Um pouquinho de Sheol, mas sem o silêncio. Um pouquinho de Hades, mas sem a neutralidade. Um pouquinho de Gina, mas sem a geografia real. Muito de latim, com a carga de tormento eterno. E quase nada do original hebraico. Quando o leitor brasileiro abre sua Bíblia e lê inferno, ele imagina tudo junto: fogo, demônio, Satanás com tridente, alma gritando. Nada disso está no texto hebraico. Nada. Nada disso é o que Yehoshua, o Jesus da tradução, e os autores da Bíblia hebraica estavam falando. Não era nada do que nós temos hoje, escrito em português. E para ficar claro, vamos traçar aqui uma linha do tempo cronológica. Então, nós vamos ver uma linha do tempo crescendo, com marcos, séculos destacados, e nós vamos ver quando essa doutrina realmente foi construída. Do século X ao V, antes da Era Comum, antes de Cristo, se preferir, está na Bíblia hebraica: Sheol é sepultura silenciosa. Não há inferno de fogo. O século III ao século I
antes da Era Comum, antes de Cristo, a Septuaginta. O que era Sheol vira Hades, primeira helenização. Do século I da Era Comum, Yehoshua, traduzido como Jesus, ele usa Gina como símbolo de destruição, nunca como tormento eterno. No século II da Era Comum, Justino Marte e Tertuliano começam a desenvolver a doutrina do fogo eterno para hereges e pagãos. No século IV da Era Comum, Jerônimo funde Sheol com Hades, com Gina e infernos. Agostinho sistematiza o inferno eterno. No ano 1215 da Era Comum, ou depois de Cristo, se preferir, o Quarto Concílio de Latrão oficializa a doutrina do inferno como dogma da Igreja. No século XIV da Era Comum, Dante escreve a Divina Comédia e fixa no imaginário popular a imagem do inferno com círculos, demônios e tormentos. No século XVI da Era Comum, depois de Cristo, Calvino e Lutero mantêm a doutrina. No século XXI, agora, o brasileiro médio acredita em inferno de fogo eterno sem saber que é uma construção de 2000 anos. Percebeu? A doutrina do inferno como tormento eterno não está na Bíblia hebraica original. Ela foi construída peça por peça ao longo de séculos e depois cristalizada por instituições. Líder religioso, seja qual for. Eu quero falar diretamente com você agora. Você já pregou sobre o inferno? Já viu o medo nos olhos das pessoas? Já usou Apocalipse 20, Mateus 25, Marcos 9 para, entre aspas, conscientizar os fiéis? Mas me responda com honestidade. Você já leu esse texto no hebraico original ou no grego koiné? Me responda, você sabe o que Sheol realmente significa na Bíblia hebraica? Terceiro, você sabe que Gina é um lugar geográfico real em Jerusalém? Você sabe que a palavra inferno não existe no texto original? Se a resposta for não para qualquer dessas perguntas, você está pregando uma doutrina que não é a que está no texto original. Isso não é uma questão de interpretação, é uma questão de fidelidade ao texto. O povo confia nos líderes religiosos. O povo acha que o que eles falam é a palavra de Deus. Mas se você nunca foi beber na fonte hebraica, você está repetindo uma construção histórica. Não o que Moisés, Isaías, Jeremias e o próprio Yehoshua, o Jesus na tradução, disseram. Dá para continuar pregando assim, sabendo disso? Aí a gente pode até extrapolar essa questão, né? Porque se envolve medo, se envolve culpa. Agora eu vou te perguntar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. O que uma doutrina errada sobre o inferno tem a ver com as suas escolhas, sejam pessoais ou até sociais, políticas, por exemplo? Tudo a ver. Quando você acredita de verdade que existe um fogo eterno te esperando se você errar,
Você vive com medo. E o medo paralisa a sua mente crítica. O político que chega e diz: Deus me enviou para livrar vocês do inferno, para trazer aquilo que vocês estão precisando. Vote nesse fulano que é o candidato de Deus. O outro candidato é do diabo. Ele está usando o seu medo para ganhar a sua escolha. E você escolhe com medo, não com a consciência. Você escolhe contra seus próprios interesses. Porque o que importa não é o plano de governo, o projeto econômico, a saúde pública, as políticas públicas, a educação. O que importa é quem está com Deus e quem não está com Deus. E o medo do inferno. Aquele religioso que nunca estudou hebraico, que nunca foi checar o que Sheol significa, ele transmite o mesmo medo que recebeu. E o político usa esse medo. Conhecer o texto original. Saber que inferno é uma construção não é só um ato de fé, é um ato de cidadania. Porque quando você descobre que a doutrina que te aterrorizava foi criada fora das Escrituras ao longo de séculos por traduções tendenciosas e decisões institucionais, aí você recupera a sua liberdade. O medo acaba. A verdade vence o medo. Você não precisa mais escolher com medo nada na sua vida. Você pode escolher com consciência, deve escolher com consciência. O medo do inferno sequestrou a mente e a escolha de milhões de brasileiros, e fora do Brasil também, durante décadas. Que tal, a partir de hoje, a partir de agora, recuperar seu voto? A sua decisão, o controle da sua vida sem medo. Essa distorção sobre o inferno, ela foi perpetuada por décadas, décadas, pelas sociedades bíblicas e editoras denominacionais que repetiram a mesma tradução, sem revisão crítica, sem crítica textual, sem acrescentar os dados do manuscrito dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, baseado num texto chamado Texto Recebido do século XVI, com Erasmo de Roterdã. Uma pesquisa bem imediata aí, histórica aí, você vai perceber, saber disso. Então, o leitor não sabe que está lendo a escolha de uma instituição. Ele acha que está lendo a palavra de Deus. Se você quer se aprofundar em todas as 31, são 31 distorções. E são mais do que 31. Com fontes primárias, com manuscritos, manuscritos do Mar Morto, há trabalhos fantásticos, David Flusser, há trabalho fantástico de Emanuel Tove e outros que estudei, que aprendi com eles também, inscrições arqueológicas e análise completa. E muito mais do que isso, estudo está no meu livro. Yehoshua é a Tanar, Paulo é a Septuaginta, Paulo é o Anticristo grego. Está disponível na Amazon, também na Apple Books. É só procurar. No próximo vídeo, vamos falar de outra doutrina que domina o imaginário brasileiro pelo medo. Nós vamos falar sobre Satanás. O que a Bíblia hebraica, o Tanar, realmente diz sobre o adversário e como que um cargo na corte divina virou senhor do inferno. Não perca. Fiquem na paz, busquem a verdade na fonte original sempre.
Até lá.